como tem alguns projetos que a gente não termina lá tão animado. Bom, dessa vez eu terminei um na força do ódio. Apesar da minha mãe sempre me ensinar e não gostar nem um pouquinho dessa palavra, hoje é a palavra que realmente traduz o meu sentimento. E eu vou explicar pra vocês. Bom, pra esse Flostube tem de tudo um pouco. Tem projeto que eu terminei na força do ódio, projeto que eu ignorei, projeto que eu me animei demais, projeto que eu fiz por aí, no Bordando por aí, então bora falar de tudo, né? Oi, eu sou a Vitória e aqui no nosso Ponto Cruz falamos sobre essa arte maravilhosa e tudo que relaciona a esse tipo de bordado. E especificamente nesse Flostube de número 3, eu vou contar as atualizações aí dos últimos 30, 40 dias, tá? Gente, demorei um pouquinho mais para vir para esse Flostube. Coisas da vida acontecendo, mas graças a Deus tá tudo muito bem, tá tudo bem. E agora eu consigo gravar com calma e contar para vocês tudo o que aconteceu. Eu vou tentar um novo formato aqui para mostrar para vocês em detalhes as evoluções, etc. Espero que fique bom. Vamos ver. Eu espero feedback de vocês também nos comentários, tá bom? Vamos começar então com todos os projetos aí. Eu tô aqui com a minha cola e eu queria começar falando com vocês do projeto que eu concluí e que eu concluí na força do ódio. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. Bom, então vamos começar aí pelo famoso. O Christmas Sal da Doreen Jones foi o que eu finalizei na força do ódio. Bom, esse sal é o Stitch Along do ano passado, de 2025, que a Doreen lançou. Ele é gratuito, está disponível no grupo do Facebook, na página do Facebook dela. E eu comecei justamente quando ela lançou, que foi em novembro do ano passado. Eu caminhei até que bem nele. Tinha feito até mais ou menos a metade dele, assim, toda a borda e a metade. Eu vou conferir se eu tenho a última foto antes de eu retomar, né? Eu acho que eu tenho. Vou colocar pra vocês. E até aí tava tudo bem. Mas eu tive uma ideia de jirico, que foi daí que começou toda a questão, tá? Eu decidi cortar o tecido, porque eu acho que eu não lembro direito, mas eu acho que eu tinha algum outro projeto e eu tinha feito alguma medição e eu decidi cortar. Além de eu decidir cortar, eu decidi passar a tesoura, que eu esqueci o nome, uma que corta onduladinho, né? Vocês vão ver aí na imagem certinho. Eu tô aqui olhando para ele, mas para eu lembrar de todos os detalhes. Então, eu tive essa ideia brilhante de cortar. Como vocês podem ver, eu fiz uma margem muito próxima. Eu não calculei o espaço necessário, ao menos, ali para eu colocar o bastidor num espaço confortável ali, na lateral confortável, visto que eu ainda não tinha terminado toda a borda. Eu só tinha feito as partes dos turquesas, né? Então, todos esses detalhezinhos de vermelho, verde, eu não tinha feito nada. Beleza. Depois que eu cortei tudo isso, foi um martírio bordar. Porque não estava encaixando nem um pouco o bastidor que eu mais gosto, que é um bastidor simples de madeira. Comecei a pegar o bastidor, o menor de todos que eu tinha de madeira aqui, que me ajudou bastante, mas as bordas e várias outras partes ficaram muito difíceis, principalmente essas das laterais, né? Ficaram muito difíceis para bordar. Além de um outro detalhe que, inclusive, ano passado, a Lu Miller, também estava abordando ele, e ela fez, só que na hora eu não me liguei. Ela comentou que ela estava diminuindo um pouco os degradês que a Dorene coloca. E eu achei interessante, mas eu não me liguei. Continuei fazendo nos degradês, e aí depois eu comecei a pegar realmente as partes dos degradês e comecei a realmente me irritar. Porque aí eu já estava com ele há um tempo, já não estava tão bom o tamanho do tecido do jeito que eu coloquei, só foi somando as coisas, sabe? E aí o degradê começou a me irritar, de verdade. Então, gente, terminei assim, olha,
daquele jeito. E uma outra coisa que também aconteceu com esse projeto, que também me irritou bastante, é, tem uma cor que é a 3705. Ela simplesmente sumiu. Sumiu. Eu possivelmente, hoje, agora. Foi hoje mesmo que eu realizei tudo que pode ter acontecido. Eu estava reorganizando minhas meadas e tem duas meadas que eram muito próximas, ao meu ver, que era a 21 e a 3705, e eu numerei, por algum motivo, na hora da organização, todas como 21. Depois que eu comecei a organizar as meadas no card, né, no cartão, vamos dizer assim, eu coloquei elas lado a lado quando eu estava organizando e eu reparei que eu tinha feito algo errado. Mas, até então, eu tinha uma muito diferente da outra e eu não sabia qual que era. Aí, beleza. Não tinha achado, usei uma da Airo. Exatamente nessas partes aqui da luz, no coraçãozinho e nessa. Da luz não, da vela. Bem nessa parte do coraçãozinho, nessa do lado aqui, é essa que faz a troca, né, que tá bem do lado, da vermelha. E eu comecei a ver que ela estava muito fluorescente, né, e eu não estava achando outra. Aí, olha, pra vocês terem a diferença, pra vocês terem uma ideia. Ah, eu não tenho certeza, tá? Meu chute. Se alguém, inclusive, tiver 3705 aí, puder tirar uma foto e me mandar, só pra eu garantir que o meu entendimento tá certo. Essa é a diferença, gente. Airo e DMC. Então, eu não entendi. Essa daqui eu fiz algumas partes que não teve jeito. E depois essa daqui eu achei e eu tenho quase certeza que ela é a 3705. Preciso confirmar. Então, esse foi um outro detalhe que também me deixou um pouco irritada quando eu vi que estava bem diferente das outras, mas eu já tinha bordado, já não estava com paciência de trocar. E assim continuei, né? Aí foi o que deu. Foi o que deu. Mas, fora todo esse estresse, gente, tá acabado. Acabei. Acabei. Tô quase assim, levantando um troféu. O que eu vou fazer com isso daqui? Quero fazer uma almofada para o Natal. Eu não tenho lá muita decoração de Natal aqui em casa, então eu quero uma almofada. Eu tava revendo alguns flostubes da Lumiller e achei um que ela fez uma capa pra almofada que eu gostei bastante. Não sei se eu vou fazer que nem a capa, mas eu gostei da inspiração, ficou na minha cabeça. Ficou com os lacinhos do lado, um estilo que eu gosto. Então, tô pensando em finalizar dessa forma. Vamos ver se os dots de costura, né, as novas habilidades aí de costura, pelo menos eu vou conseguir fazer isso. Vamos ver. Mas ainda preciso pensar. Também tem alguns tecidos aqui, preciso ver se vai combinar tudo que eu pensei e assim por diante. Então, depois que eu finalizar, eu trago para vocês para mostrar como é que vai ser. Mas sabe o que é mais importante, gente? Saiu da minha fila. Saiu. Agora é só finalizar, que é uma parte de costura que eu tô amando fazer, amando criar. Vocês sabem disso, tô compartilhando bastante com vocês sobre esse processo de aprender novas, novos hobbies, conhecer novos hobbies, que no caso é a costura e o tricô para mim, né? Então vai ser um processo gostoso. E aí eu compartilho com vocês, se tudo der certo, no próximo Flosstube, a finalização mesmo desse projeto, tá? Eu não sei a quantidade de pontos, porque eu tava acompanhando lá no início pelos prints mesmo. Tanto que eu não fiz. Ah, outro detalhe que me irritou, eu não fiz grade, não fiz nada para me ajudar, não pinguei, não fiz nada. Então também esse foi um outro ponto também que me atrapalhou bastante. Errei bastante. Então eu não tenho a contabilização do total de pontos, mas é isso, 100% finalizado. O outro projeto, que era um projeto que estava no planejamento, inclusive ele estava no acróstico, e eu simplesmente ignorei. Eu não tinha me dado conta do tempo passando, me animei com os próximos e tava com esse daqui que eu também. Esse daqui tava assim, ó, eu vou terminar ele, eu vou terminar. Nossa. Então eu também não consegui pegar, que foi o Pokémon. Infelizmente, 0 pontos. Não fiz nada. Ele está da mesma forma, acho que eu tenho a última foto dele. Vou pôr só para vocês terem de referência. Ele continua no 0,78%.
E é isso. Mas tudo bem. Vamos ver aí pro próximo mês. E aí, gente, as meninas estavam compartilhando muito sobre o Christmas in July e eu já tinha um projeto na minha fila que eu estava muito animada para começar e eu comecei. Ele chama Christmas Wreath, que é de guirlanda, né? Eu não sei pronunciar exatamente certinho. Ele é da The Frosted Pumpkin e eu amei. Eu compartilhei lá no Instagram o tingimento desse tecido. Eu vou mostrar para vocês aqui, ao vivo. Eu fiz o tingimento com tinta acrylex. Eu vou colocar as duas que eu misturei. A principal, que eu esqueci qual que é, mas ela é tipo um verde musgo. Só que ficou uma cor bem ruim na água, assim, quando eu tava diluindo ela, não tava gostando. Então eu peguei uma outra verde que eu tenho aqui, que ela é mais fluorescente. Eu vou usar esse termo que eu não tenho certeza, mas ela é bem mais clara. E ficou ótimo. Fiz a misturinha e segui o passo a passo do vídeo da Lu Miller, onde ela mostra que ela amassa antes, umedece o tecido, amassa e vai colocando. O que eu fiz que eu acho que deixou esse efeito bem espalhadinho, bem distribuído, né? O que eu acho que eu fiz que fez a diferença? Eu deixei ele secar, eu não deixei ele muito amassado. Então eu peguei um balde, que inclusive tá por aqui. Eu separei um baldezinho aqui em casa, só para eu fazer os tecidos. Dentro desse balde, eu deixei ele amassado, mas apenas as ondinhas, sabe? Eu não deixei muito amassado, deixei pouco. Depois que eu deixei ali um tempo e tal, e eu vi que pegou, que o. Como é que fala? O tecido, né? Sugou ali a tintazinha e tal, eu deixei ele secar nesse esquema levemente aberto, ainda com as ondinhas dele, certo? Como se ele tivesse amassado, e um pouquinho aberto. E eu deixei ele secar assim. Então eu acho que isso ajudou, porque aí ele conseguiu realmente marcar onde ele estava amassadinho. Eu gostei bastante do resultado. Foi a primeira vez que eu tingi dessa forma. Tô doida para fazer um cinza. E logo eu faço. Aí esse projeto aqui, ele é uma delícia. Ele é em formato de guirlanda, como vocês estão vendo. Estou muito animada em seguir com ele. E qual que é o meu plano aqui que eu vou compartilhar com vocês? Qual que é a minha ideia? A minha ideia não é fazer uma almofada. Tem a foto principal, né? É uma almofada. A minha ideia é fazer uma guirlanda mesmo. Se eu vou conseguir ou não, a gente vai acompanhando aí, eu vou contando para vocês. A minha ideia é fazer uma guirlanda, então por isso que eu pintei o tecido de verde. Foi por isso que eu pintei o tecido de verde, porque eu não quero que o acabamento nas laterais vai ser bem pouco que vai ficar visível, tá? Desse tecido, apesar de maravilhoso, tingido por enquanto, ele não vai ficar tão aparente. Mas quando eu fizer o acabamento estilo guirlanda, eu não queria que ficasse nenhuma parte em branco, né? Então, minha ideia é usar talvez uma guirlanda de MDF como base. E eu vou fazer algum recheio, talvez com manta, R1, R2, alguma coisa assim, para ele ficar realmente em 3D na guirlanda. Na parte do meio aí, onde tá a casinha e o laço, ainda vou inventar alguma coisa para essa parte. Mas aqui, nesse tecido, eu vou fazer toda a guirlanda ao redor. O detalhe da casa e do laço, eu ainda não decidi como é que eu vou fazer. Mas eu vou compartilhando com vocês. E, gente, tô amando. É uma delícia. Esse daqui eu tô fazendo no... Ah, eu até esqueci de falar do outro tecido, mas... O outro tecido, eu não lembro qual que é o Etamine. Esse daqui é o Etamine Santa Margarida, que ele é um pouquinho menor. Ele não é tão grande quanto o Estilotex Karsten, e ele não é tão pequeno quanto o Micro. Ele é bem gostoso. A única coisa que estava me incomodando um pouco é que ele está bem molinho, mas daqui a pouco eu vou falar de umas dicas que eu recebi de uma amiga, tá me ajudando bastante. Então, depois eu conto pra vocês. Esse daqui eu amei, apaixonei. Uma delícia.
uma delícia bordá-lo. Estou em 4,85%, 891 pontos feitos, tem muitos pela frente, muitos. E eu vou atualizando vocês. Se eu vou terminar para esse Natal, não sabemos. Mas tá gostoso, tô gostando do processo, gostei do tingimento e com certeza eu vou gostar da montagem também. O meu próximo é o Alice Buxal. Como eu comentei com vocês, eu estou fazendo ele no meu ritmo. Tentei, né, gente, correr atrás e seguir o sal, mas o atraso do. Mas com o atraso da entrega do tecido, principal aqui da capa, acabou me atrasando bem. Aí eu dei uma brochada que eu tava começando a ficar muito ansiosa, que eu não ia conseguir acompanhar de fato, e aí eu decidi relaxar. Tô respirando bem mais tranquila. Ah, tem uma coisa interessante pra mostrar pra vocês que eu estava me esquecendo. Chegou também, eu ainda não comecei, mas chegou o tecido que eu escolhi para fazer as páginas. Então, vamos falar de como estamos aqui do Alice, né? Alice, eu estava no início do preenchimento aqui desse azulzinho, é um azulzinho meio claro assim, né? Estava bem no início dele, do preenchimento. Eu andei então um pouquinho mais, desci um pouquinho mais, né, esse preenchimento. Estou espaçando aqui a palavra Adventures e eu preenchi a Alice. Foi isso que eu fiz, tá bom? Então ainda tem bastante para fazer, mas vamos ver. Eu não tô colocando ele assim uma super meta, porque eu tô gostando de bordar, só que querendo ou não, ele é um 18 count. Eu preciso fazer com uma atenção um pouquinho mais, né, refinada ali, redobrada. Tem a grade que já me ajuda bastante, mas ainda assim os pontinhos são bem pequenos. Então, eu prefiro pegar quando eu tô um pouco mais descansada, sabe? Então, vamos seguindo aí com ele, sem uma meta lá muito grande, mas quero continuar fazendo, porque, gente, eu tô ansiosa. Tô ansiosa, quero ver esse livrinho, né? Não quero abandoná-lo. E aí, o que eu ia comentar é do tecido das páginas. O tecido das páginas, ele precisava ser um 32 count. E eu comprei importado, ele é bem diferente. É um linho diferente. Não achei exatamente a cor recomendada nem nada, mas é esse daqui. Caro, mas é um projeto que eu tô com uma expectativa muito grande e tô gostando muito dele. Tem sido muito gostoso. Então, comprei para testar, experimentar um 32 count. Imagina, gente, se eu tô sofrendo com 18, na hora que eu chegar nesse daqui do 32, vai ser uma experiência muito engraçada. Eu vou compartilhando com vocês e a gente vai dando risada junto, experimentando. Talvez eu odeie, talvez eu ame, vamos ver. A única coisa que me salva nessas horas é a lupa com iluminação. Então, se você, por acaso, quer bordar um desses aqui, talvez vale você cogitar essa possibilidade de ter uma lupa, ajuda mesmo, ajuda muito, pelo menos a mim. E isso que eu ainda bordo bastante no micro, essas coisas até que sem lupa nem nada, mas o 18 count e o 32 com certeza eu vou. Eu não tenho muito o que falar, tá, desse tecido ainda, não testei como estou mostrando para vocês. Chegou, comprei, veio da Amazon, veio de fora, né, da Amazon Internacional, e chegou. Então, só para comentar com vocês mesmo, tá bom? Mas tá aqui, ó, bonitinho. Tô animada com ele. Ainda temos muito a seguir, né? O próximo projeto é o Valentine's Day, o Quaker, da Primrose, que é o meu bordando por aí, né? Gente, é o meu bordando por aí que eu estou fazendo no Etamine Santa Margarida, que é esse Etamine não tão pequeno quanto o micro, não tão grande quanto o Etamine normal. E eu estou usando meadas da VM feito à mão, que são as meadas tingidas artesanalmente. São 100% algodão, uma delícia, bordar com elas. Tô gostando bastante. E eu tô gostando bastante de como tá ficando.
Eu tô fazendo uma mescla entre dois tipos de meada deles, duas cores. Eu vou colocar aqui que eu não lembro, é uma numeração, né? Eu não lembro de cabeça. Uma é predominantemente branca, rosa claro e rosa um pouco mais escuro, e a outra faz uma mistura de branco, rosa e roxo. Por quê? Porque quando eu comecei esse daqui, eu só tinha uma meada completa da branca e rosas. Só tinha uma. E, se eu não me engano, uma das meninas comentou que talvez acabaria usando duas meadas. Fiz o cálculo, também achei que ia ficar muito arriscado. Então eu decidi comprar a que tinha a variação. Eu não achei mais a variação só branca e rosas. Foi até bom. E aí eu peguei essa variação branca, rosa e roxa. A única coisa, como vocês estão vendo, que eu dei uma espaçada nele, onde tem corações, e que nesses corações eu quero fazer com a meada predominantemente rosa. Então vou dar uma mesclada, vamos ver como que vai ficar. Mas eu tô amando, uma delícia. Levo sempre o bordando por aí, se por acaso você não conhece, é o bordado que eu escolho para ficar na minha bolsa. E eu levo literalmente por aí. Todo deslocamento de ida e de volta eu bordo. Qualquer pausa, em qualquer lugar que eu tenha que esperar um pouquinho, eu tô com ele na bolsa. Inclusive, preciso costurar uma bolsinha adaptada para minha bolsa, sabe? Para ficar exatamente no tamanho. Hoje eu não tenho, tô andando com ele solto mesmo na minha bolsa, não tem lá muita coisa. Então, por enquanto tá tudo bem. E é isso, tô adorando. A meada é uma delícia, muito gostosa de bordar. E tô seguindo, tá gostoso. Pinguei ele todinho, o que tá facilitando muito. E é isso. Eu já tenho, inclusive, a próxima cor do próximo Quaker. Eu quero continuar selecionando Quakers aí para ser o meu bordando por aí. Então, finalizando um, possivelmente vou começar outro. Qual eu ainda não sei, mas eu tenho uma cor nova que eu comprei, que eu também tô bem animada. Uma meada deles também, tingindo artesanalmente, que eu tô muito animada para usar. Por fim, por fim, assim, nem tão fim, vai. Tem mais coisa para contar para vocês. Tenho um kit que eu comprei na Temu. Comprei um kit porque tinha tantas meninas falando do processo, né, de bordar um kit que eu fiquei muito curiosa. Gostei demais da ideia já de ser todo marcadinho, o que facilita muito a nossa vida, né? E eu peguei um que é um coelhinho na banheira. É basicamente esse o nome do gráfico, se eu não me engano, eu vou confirmar. Ele é muito fofinho, vai ficar um quadro até que ok, um tamanho bom. Ó, vou mostrar pra vocês o tamanho só na minha mão, só pra vocês terem uma noção. Esse tamanho aqui, eu acho que vai ficar bem legal pra um quadro, então tô animada. Tô começando a bordar ele, o meu tá no 14 count, tá? Eu escolhi ele porque eu preferia. O de 11 count acho que ia ficar muito grande. E aí eu optei por esse de 14. Tô gostando. Tá bem delicinha de bordar. O que eu ainda preciso fazer com ele é amassar ele bem. Por enquanto, eu tô bordando só na mão e eu bordei em algumas ocasiões, porque eu não queria também colocar ele na frente. Mas eu já ouvi dizer que as meninas falam para amassar ele bem, para ajudar, né, a ir amolecendo esse tecido super, hiper, mega engomado. Então, seguirei amassando ele e tentando bordá-lo da melhor forma possível, né? Da forma mais confortável. Mas tô adorando. Ansiosa por esse quadrinho aqui, mas assim, não é uma meta, super meta. Mas eu tô bem animada. E vai ficar uma gracinha, né? É bem confortável. Se você ainda não comprou um kit para testar, é muito legal. O kit ele consiste basicamente no tecido impresso, então você tem que selecionar lá a opção printable, que é esse daqui. Então, ele vem basicamente pingado, né? Então, cada cor aqui representa uma cor de meada. Eu bordei apenas nesse cantinho aqui inicial da direita, vou deixar a foto mais visível aí para vocês. E é isso. Mas ele é bem gostoso por isso. Ele é um ótimo candidato, inclusive, para os bordandos por aí, porque tem diversos tamanhos diferentes, né, de kits. E aí você consegue já tá tudo marcadinho, você vai lá e começa a bordar. Super tranquilo. Ele vem com todas as meadas, vem com agulha,
é uma ótima opção, caso você ainda não tenha experimentado, assim como eu gostei bastante. Se você gosta do tamanho do Etamine comum que a gente encontra aqui no Brasil, escolha o 11 count, tá bom? O 14, ele é muito mais próximo do micro Etamine. Para mim, ele ainda não é o micro. Acho que, se eu não me engano, a última vez que eu tinha feito o cálculo, acho que o micro é tipo um 16 count. Não tenho certeza. Mas só para você ter a diferença aí de tamanho, tá? Agora vamos falar de bordados para presente que eu fiz. Nenhum deles estão comigo, então eu vou mostrando para vocês, tá? Como que eu fiz? Eu tinha um bordado que eu fiz um marca-páginas, se eu não me engano, em fevereiro. Eu terminei ele, postei lá no Instagram e estava guardado para presente para uma amiga e a gente acabou não se encontrando. Então, recentemente, eu ia ter a oportunidade de encontrá-la. Aí eu fiz um chaveiro, que eu compartilhei também lá no Instagram. Juntei o chaveiro com marca-páginas da Agatha Christie e entreguei de presente para ela. Foi muito gostoso. Inclusive, me lembrei, né, desse bordado que a gente vai bordando e vai esquecendo. Me lembrei desse marca-página e ficou muito legal. O marca-página aqui que eu fiz, né? Eu acho que eu não comentei com vocês, então vou passar o marca-páginas. O gráfico do marca-páginas é da Clouds Factory. Eu tingi o tecido com tinta acrylex de tecido, diluída com um pouquinho, bem pouquinho de branco também, mas foi bem pouquinho. Tudo no olho, sem medidas exatas assim. Dele eu fiz um pouco diferente do tutorial, por exemplo, da Lu Miller, que eu fiz no da Guirlanda, tá? Nesse eu literalmente fiz a misturinha. Eu faço a misturinha com água, álcool e a tinta, tá bom? Eu tenho mais ou menos uma proporção. Eu vou colocar para vocês que eu tinha visto num vídeo que não é de ninguém do grupo, se eu não me engano. É um vídeo que eu achei no YouTube. Eu uso a proporção mais ou menos que ela ensina. E esse, para o marca-páginas, eu passei com pincel. Então, eu passei com pincel, deixei ele em cima de um plástico que eu tenho aqui em casa, para absorver bem a tinta, e depois sequei bonitinho. Ficou ótimo, adorei. É, E depois do bordado, o que eu fiz foi colocar como se fosse uma. Eu ia falar talagarça, mas não é uma talagarça. Como se fosse o plastic canvas que a gente acha aí na gringa. Eu fiz com impressão 3D. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Peraí. Bom, peguei ele aqui. Ó, esse daqui é o Plastic Canvas que eu estava testando com impressão 3D. Eu imprimi na impressora com um material chamado PETG transparente para testar. Testei vários projetos com tamanhos diferentes, etc. E aí, dentre esses testes, teve muitos que saiu bem errado, que eu não gostei. Por exemplo, esse que ficou com as bolinhas bem, bem grandes. Então, para bordar ficou bem feinho. A gente teria que usar bastante meada, assim, sabe? Bastante fio para ficar ok. Então, eu não gostei muito. Então, o que eu fiz? Guardei. E aí, eu usei esse plástico dobradinho, assim, para fazer a estrutura dele. Cortei aqui bonitinho, coloquei dois, se eu não me engano, e fiz a estrutura. Você consegue facilmente fazer isso com papel cartão, até dependendo um papelãozinho, né, não tão grosso, você vai conseguir fazer. Então eu fiz isso, deixei essa estrutura dentro e eu fiz a costura todinha em volta do marca-páginas, eu fiz com a costura do biscornu. Então, ficou muito legal. Achei o acabamento muito legal, apesar de ser levemente trabalhoso. Eu fiz no micro Etamine, para ficar um tamanho legal, né, de marca-páginas. Apesar de trabalhoso o acabamento, ficou muito bonito, muito. E foi gostoso de fazer, de verdade. Então, recomendo. Então, foi muito gostoso reviver esse bordado e entregar finalmente para minha amiga. Ah, e aí, o outro projeto que eu fiz, eu mostrei para vocês lá no Instagram que eu comprei na Entre Nós é, plaquinhas em madeira que vem com os furinhos bonitinho pra gente bordar em ponto cruz.
Eu amei, o atendimento é incrível da Andressa e do Lucas. Eu não tinha conhecido eles, eu não conhecia eles. Eu vi no Instagram da Lara Atelier, se eu não me engano, ela faz bordado livre. E aí eu corri lá e falei, nossa, tem também ponto cruz, vou comprar. Comprei 4 plaquinhas. Então, comprei uma escrito nosso, de nosso ponto cruz. Vai fazer parte aqui do meu ateliê. Logo, eu coloco aqui atrás também. Uma escrita família e com as letras minúsculas. E uma escrita amor. Amei. Achei muito legal, sem contar a qualidade, o atendimento. Foi tudo muito tranquilo. E a quarta foi a plaquinha escrita fé. Essa plaquinha eu fiz de presente pro meu tio, e eu entreguei para ele recentemente. Eu tinha uma caixinha de acrílico aqui, então eu fiz uma base em papelão e encapei com linho madeira, na parte de baixo, e coloquei a plaquinha em cima bordadinha com a palavra fé. Usei um azul, que é uma cor bonita, que traz boas energias para o momento. Então, ficou um ótimo presente para o meu tio. Achei linda o resultado final. E aí me contem o que vocês acharam também, se vocês também gostaram ou se por acaso não é algo que vocês fariam. Me conta aí se vocês fariam, tá? Eu achei muito legal, de verdade. Um presente que fica muito bonito. Além disso, eu fiz uma necessaire que pode ser estojo também, mas eu fiz uma necessaire de presente para minha prima, e eu coloquei a inicial dela, bordada em ponto cruz. Eu usei nesse pedacinho, um pedacinho de etamine Karsten, que eu ganhei de presente da Bianca. Já usei o pedacinho. É uma delícia, inclusive, eu não tinha bordado ainda no etamine Karsten. Confesso que eu tô bem chateada que não faz mais a fabricação, porque foi a minha primeira vez bordando e eu amei, amei mesmo. Espero que meus próximos projetos aí eu consiga tudo encaixar no tamanho do etamine normal, porque realmente foi muito gostoso, muito bom. E aí fiz essa costura, foi muito legal. Aí eu fiz essa costura, foi muito legal costurar. Gostei bastante do projeto, eu achei ele num tutorial rápido, sabe, de Instagram mesmo, e adorei. Gostei da combinação dos tecidos, eu compartilhei com vocês lá no Instagram, já compartilhei, né? Então também me digam aí o que vocês acharam desse projeto, mas ficou muito legal. Mais em costuras, eu fiz uma naninha e 2 paninhos de boca, também só costurado, não tem nenhum detalhe nesse caso, né, na verdade. Eu falei também, mas não. Nesse caso não tem nenhum detalhe bordado, mas eu fiz uma naninha e dois panos de boca, 2 fraldinhas, né, de boca. Ficou muito legal também de presente para uma amiga. E fiz um mini dino que eu comprei, que é da Débora Hadke. Comprei na Mega e foi bem gostoso de bordar, de costurar. Muito pequeno, muito desafiador, mas eu também queria aproveitar para esse tema todo relacionado à costura, até para agradecer a Ariadne. Ela me encontrou aqui pelo YouTube e a gente tem trocado muitas mensagens também lá no Instagram. Depois, eu compartilhei com vocês o projeto, por exemplo, da pasta, né, de projetos, e ela viu uma dificuldade ali que eu estava tendo na hora de costurar, colocando bastante presilhas e etc. E ela me deu dicas preciosíssimas. Eu vou falar com ela, inclusive, para eu trazer essas dicas consolidadas aqui, se ela autoriza. Eu sei que as dicas não são diretamente, não é uma invenção dela. Ela foi vendo na internet, ela me disse isso. Ela foi vendo, foi aprendendo conforme ela foi costurando. Então, depois eu trago um update aí da pasta e eu também quero fazer a pasta com essas dicas que ela me passou, mas eu comecei a usar todas essas dicas dela nas outras costuras e simplesmente mudou a minha vida. Eu tô amando, de verdade. Dicas preciosíssimas. E eu vou fazer um vídeo. São dicas simples, muito básicas, mas são muito preciosas, principalmente para quem está iniciando na costura. Então eu vou fazer um vídeo à parte sobre essa dica
especificamente, tá? Acho que vocês vão gostar. Além disso também, o que eu o que eu costurei, a mais foi o ursinho. Eu fiz um ursinho da Deborah Hatch também, no tamanho P, que é maior do que o ursinho que eu fiz antes. Tá faltando os botões, porque eu esqueci de comprar, tanto na Mega quanto no site dela. E aí eu comprei e agora tô esperando chegar. Então, pro próximo Flosstube, eu mostro também essa essa costura e mostro também o bordadinho que eu fiz no focinho do ursinho, que ficou muito legal. Como se fosse bordado livre ali, ficou bem legal. E aí eu mostro pra vocês melhorzinho no próximo Flosstube, tá bom? E ainda nesses temas aleatórios, além de ponto cruz, eu fiz o tricô. O tricô eu fiz exatamente um pé de meia. Esse daqui. Eu esqueci o nome do canal, agora de cabeça, mas eu coloco pra vocês. Eu fiz literalmente um pé, vai ser uma meia de cano longo, né? Como vocês estão vendo aqui. Usei a linha, o fio batique. E vou fazer ainda o outro pé. Mas o tricô eu tô pegando apenas quando tá bastante friozinho, acontece alguma coisa assim, e aí eu pego e vou me divertindo. Ele tem vários erros, principalmente perto aqui do fim, eu errei bem. Não sei se vocês conseguem ver, mas as carreiras ficaram bem confusas. Na hora que eu fui finalizar essa última aqui também, ó, eu apertei demais. Com certeza vou ter problemas na hora de finalizar. Mas, gente, decidi continuar. Decidi continuar, seguir a vida, vou costurar, vou ver o que vai dar até o final. A vida é assim, a gente vai aprendendo, vai lidando com esse erro. E se eu ficar toda hora tendo que voltar, sabe, do início, eu não vou terminar nada. Então decidi continuar mesmo com os erros, que eu acho que com o tempo eu vou aprendendo, né? É, então tá bom, então vamos caminhando pro final agora. Sobre acróstico. O acróstico de julho foi hexa, a palavra, e eu consegui fazer 3 de 4, né, letras. O que ficou faltando? O Pokémon. Para o mês de agora, a palavra é pai. Então, eu ainda tô precisando definir. Tô com muita dúvida. Inclusive, estava falando com a Deb, e eu amei um projeto dela de uma borboletinha. Tô doida para fazer. Ela me presenteou e eu tô muito feliz. Quero muito fazer aqui para minha casa, para o meu espaço aqui pro ateliê, vai ficar bem legal. Tô pensando em colocá-la pro acróstico desse mês, mas ainda estou decidindo. Então eu aviso vocês e qualquer coisa, caso alguma coisa mude, né? Eu também tô querendo costurar mais algumas coisas aqui para minha casa, para esse mês. E bordados, eu tenho alguns bordados na fila de novos começos. Vamos ver se eu vou começar esse mês. Não quero começar com muita expectativa, porque eu tô com projetos que eu tô gostando bastante. Que é a guirlanda, né, da Frosted Pumpkin. E o kit e o livro. Tô gostando de todos, então não sei se eu vou começar um novo. Vamos lá, vamos seguindo o mês e vamos vendo no que vai dar. Bom, gente, então é isso do Flosstube de número 3. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Se você, por acaso, ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, deixa seu comentário e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.